Bem, galera, agora vamos retornar para a nossa segunda parte da aula, né? Vamos trabalhar agora com articulações cartilagíneas. Bem, muitas coisas repetidas. Lembra, as articulações cartilagíneas, elas não vão possuir cavidade articular, elas vão permitir pouco ou nenhum movimento, ou seja, ou vão ser sinartroses ou serão anfiartroses, e por fim, vão ser unidas por cartilagem hialina ou fibrocartilagem. A gente vai ver as especificidades de cada um, certo? E as cartilagens e as articulações cartilagíneas, elas podem ser divididas em dois tipos, as sincondroses e as sínfises. Então vamos agora para as sincondroses. Só um detalhe. Pessoal, dependendo do livro que você for estudar, você vai verificar que tem algumas literaturas, principalmente aquelas literaturas mais relacionadas à cinesiologia, né? Que é um estudo relacionado ao movimento, quem é de educação física, quem é de fisioterapia, não considera a sincondrose como uma articulação, e sim um momento específico de ossificação, né, que a gente vai ver, tá? Então, só colocando assim, mas como no Tortora ele está colocado como sincondrose, a gente vai falar aqui como se fosse uma articulação, tá? Então, qual é o material de conexão na sincondrose? É a cartilagem hialina. Então, nas sincondroses, lembra esse nome condro, lembra de cartilagem, tá? Então, as sincondroses, né, é a articulação que possui como material de conexão a cartilagem hialina, tá bom? Ela vai ser do tipo sinartrose, ou seja, ela não vai oferecer movimento. E aí, estou mostrando para vocês um dos exemplos de sincondrose, que é a primeira articulação externo-costal. Pessoal, é somente a primeira, não é todas. Por quê? Porque as outras aqui você consegue observar que tem um espaço, certo? Ou seja, se tem um espaço, é porque é cartilagem sinovial, é articulação sinovial. Então, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, etc., essas outras articulações aqui, elas sempre serão sinoviais. Porque já imaginou, gente? A sincondrose é uma articulação sinartrótica, certo? Se ela é uma sinartrose e todas as costelas com externo fossem rígidas, não aconteceria uma expansão torácica tão eficiente, tão simples, né? Na verdade, a pessoa teria que fazer muita força. Então, nesse sentido, é somente a primeira articulação externo-costal que é uma sincondrose. As outras, todas serão articulação sinoviais, tá? Um outro exemplo, gente, são as lâminas epifisárias, tá? As lâminas epifisárias, elas são do tipo sincondrose, certo? Então, lembra das lâminas epifisárias, aquelas que promovem o crescimento longitudinal do osso, é considerado uma sincondrose, tá? E aí, quando o crescimento ósseo cessa, né, essa cartilagem hialina, por exemplo, aí das lâminas epifisárias, vai ser substituída, né? E aí a sincondrose se torna uma sinastose. A mesma coisa lá que aconteceu na estrutura, né? Que ela basicamente ela se ossificou. Ela ficou somente osso, tá bom? E aí, pessoal, só uma característica clínica é que fraturas ósseas que se estendem até a lâmina epifisária, né, por algum motivo, elas podem danificar essa cartilagem, né, essa articulação, e assim prejudicar, poder afetar o restante do crescimento do osso. Então, isso pode levar a uma abreviação no desenvolvimento e no comprimento, visto que essas daqui, elas promovem o crescimento longitudinal do osso, e imagina ela se danificando. Ao invés de um momento em que ela, vamos dizer, entre aspas, somente trabalhe para que ela aumente, para que aconteça o crescimento longitudinal do osso, não. Vai ter um momento específico em que ela vai se preocupar em recuperar. E aí, a partir disso, você pode ter, por exemplo, um braço maior que o outro, uma perna maior que a outra, porque às vezes você teve a fratura de uma lâmina epifisária de uma perna, e aí da outra não. E aí a outra continuou normalmente o seu crescimento longitudinal e a outra não. Então, as fraturas de lâminas epifisárias sempre precisam ter um cuidado muito detalhado delas para que você possa acompanhar se um osso, o seu adjacente, o seu contralateral, no caso, ele também cresça na mesma proporção, principalmente se for um osso do membro inferior. Agora vamos para a segunda parte das articulações cartilagíneas, que são as sínfises.
E aí, Bruno, já ouvi falar esse nome? Exato, a sínfise púbica. Sínfise púbica é uma articulação do tipo sínfise. E aquela articulação é composta por quê? Por cartilagem, certo? Aí, gente, é uma coisinha bem interessante, tá? As sínfises, elas vão ser compostas, né, por cartilagem hialina, certo? Mas vai ter um disco de fibrocartilagem que vai ser irá recobrir elas. Eu vou tentar fazer um desenho aqui para ver se vocês conseguem observar, porque normalmente vai ser como se fosse um disco intervertebral, tá? Então, por exemplo, aqui o vermelhinho. Imagine que aqui são as extensões disco intervertebral em vermelho, tá? Eu estou tentando, mais ou menos aqui, tá? Então aqui é o disco intervertebral. Agora, essa é a porção externa. Agora eu vou colocar uma outra corzinha, eu vou colocar essa corzinha aqui em azul claro. Eu vou colocar essa porção mais central, tá? A porção central aqui do disco. Então o que vai acontecer? Aqui essa porção central aqui do disco, certo? Por favor, imagine que é central, tá, gente? Toda essa porção aqui que vocês estão observando, ela vai ser composta por cartilagem hialina, tá, gente? Então, tudo isso daqui é cartilagem hialina, a porção central. E a porção periférica, ela vai ser composta por fibrocartilagem. É assim que funciona a sínfise, tá, gente? Então, a sínfise, porção central, cartilagem hialina, porção periférica, fibrocartilagem, tá? Por exemplo, no disco intervertebral, vocês irão estudar que a porção central é chamada de núcleo pulposo, é só cartilagem hialina, e a porção externa é chamada de anel fibroso, que é formada por cartilagem fibrosa, ou fibrocartilagem, é a mesma coisa, tá? Todas acontecem na linha mediana do corpo. Se vocês lembrarem, disco intervertebral é uma sínfise, certo? Linha mediana do corpo. Sínfise púbica, linha mediana do corpo. Todas as sínfises acontecem na linha mediana do corpo, tá? E elas são anfiartrose, ou seja, permitem poucos movimentos. Aí você para assim, eu digo, pera aí, Bruno, e como é que eu consigo movimentar minha coluna muito bem? Calma. A sínfise, o disco intervertebral em si, ele se movimenta pouco. No entanto, o que faz a movimentação da coluna são outras articulações, que são articulações sinoviais, que são as zigoapofisárias. E aquelas articulações zigoapofisárias que são entre os dois processos articulares superior e inferior de vértebras adjacentes, certo? Então, é isso que acontece. O que faz a movimentação da coluna não são os discos intervertebrais, não. O que faz a movimentação da coluna são as articulações entre os processos articulares das vértebras, ok? Então, quais são os exemplos? Um exemplo aqui é a articulação manubro-esternal. Aí vai muito de você, sabe? Vai muito da literatura. Por exemplo, o Tortora considera a articulação manubro-esternal, mas quando você pensa, pô, mas o externo é só um osso, sim. Mas em um determinado momento do desenvolvimento ele era separado e essa articulação entre o manúbrio e o corpo do externo, ele era uma formada por cartilagem que se assemelhava mais a uma síntese, né? Uma sínfise do que, por exemplo, uma sincondrose. Então, essa articulação parece muito mais uma sínfise do que uma sincondrose. Os discos intervertebrais, aí ok, né? Uma articulação tipo sínfise. E, logicamente, a sínfise púbica. Aí vem, sabe, aquele negócio, né, que às vezes a gente vai perguntar para o aluno, que parece ser brincadeira, né? A gente aponta, identifique essa articulação. Aí você olha, o nome dela é sínfise púbica. Aí você pergunta, classificação morfológica. Aí o cara vai lá e coloca fibrosa. Aí eu digo, pô, cara, pelo amor de Deus, olha só, o nome da articulação é sínfise púbica. Qual é a classificação? Sínfise! Acabou. É a mesma coisa que sutura, entendeu? Sutura coronal, o cara identifica a sutura coronal. Aí chega lá, classificação morfológica, cartilagínea. Gente, sutura! Classificação morfológica, sutura. O nome já está dizendo a classificação dela, tá bom? E aí, pessoal, agora vamos continuar nosso esqueminha, né? Nós já passamos aqui a fibrosa toda certinho, agora vamos para a cartilagínea. Qual é a diferença da cartilagínea para a fibrosa? Lembra? Tecido de conexão, tá? Ambas têm ausência de cavidade articular e agora só o tecido de conexão que é diferente. A cartilagínea é dividida em sincondrose e sínfise. As sincondroses são compostas exclusivamente por cartilagem hialina e as sínfises são compostas por cartilagem hialina na sua porção central e fibrocartilagem na sua porção periférica. Exemplo de sincondrose, primeira articulação externo-costal. Exemplo de sínfise, o disco intervertebral. As sincondroses, elas vão ser sinartroses.
As sínfises, elas serão anfiartroses. Perfeito, pessoal? Então, galera, no próximo vídeo, aí a gente começa a parte mais complicadinha da aula, que não é que seja difícil, mas de toda a aula, eu acredito que até agora está tudo tranquilo. Mas aí, agora nas articulações sinoviais, elas vão ser um pouquinho... A gente vai falar um monte de estruturas, porque elas realmente são mais complexas.